Nós gostaríamos de começar aqui falando um pouco sobre o Evangelho. Hoje eu queria falar um pouco aqui sobre ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E veio Jesus para os lados de Cesareia Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é filho do homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Dizem-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás no céu. Mateus 16, 13 a 17. Então, eu queria convidar a todos que estão aqui, se quiserem, fechar os olhos, para a gente começar a pacificar os nossos corações. Começando primeiro agradecendo a Deus Criador de tudo, de todos, a Jesus, nosso orientador, nosso exemplo maior, aos nossos mentores espirituais, a essa casa, a todos os espíritos que prepararam esse ambiente com muito carinho para receber a todos aqui que vieram em busca de algo e que esperamos que nesse domingo maravilhoso possam receber e sair daqui melhores. Esperamos que o nosso apresentador aqui, que vai fazer a palestra, o Cláudio, seja muito iluminado, como sempre, nos passe muitas palavras que nos toquem o coração. É assim seja. Bom dia, agora fica mais fácil. Quando a gente liga a tecnologia, fica mais adequado. Só uma pergunta: você vai pegar. A mim não fica à vontade. Você pegando aqui a apresentação, está de bom tamanho. Senão eu fico zanzando pelo meio, você vai querer correr atrás de mim, aí fica difícil. O tema da conversa desta manhã de domingo, gente, é essa lição aqui. O amor do lar, a lição ou capítulo 29 desta obra transmitida pelo Espírito Camilo, através da psicografia de José Raul Teixeira. Este livro é um compêndio de entendimento para nós, espíritos reencarnados, dentro do grupo familiar. E o capítulo, ele traz uma série de esclarecimentos para nós, em relação aos cônjuges, aos companheiros e em relação aos filhos também. Eu optei por pensar alguns itens dentro do tempo que a gente tem, que é muito longo, para que a gente possa ver mais a relação entre os cônjuges e deixei um pouquinho de lado a parte dos filhos. Mas fica aqui a sugestão para vocês de estarem lendo o livro e podendo então receber as orientações do Espírito Camilo por completo. É fácil o amor no lar? Não é? É tarefa fácil para a gente? Ou será que é um grande desafio? Quando nós decidimos, optamos por formar um novo lar, sairmos da casa dos nossos pais, não é? Será que nós temos ideia do que consiste esta formação de um novo lar? Será que eu estou preparado para formar um novo lar de forma efetiva, né? Um lar duradouro, perene? Ou será que eu ainda não trago em mim a estrutura necessária, a maturidade necessária para a constituição de um novo lar? Independente disso, a gente vem, envereda pelos caminhos, né, pelas escolhas que fazemos, e vamos
vamos, na base da tentativa e erro, né, da forma empírica, ver se dá certo a construção do lar. A construção do lar é uma coisa, o amor do lar é um outro departamento. E aí a gente vai, aos poucos, aprendendo como fazer isso. O caminho diz para nós, né, que nas condições atuais, os seres espirituais que habitam o nosso planeta aqui, né, buscando o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio aperfeiçoamento moral e espiritual, olha só, não costuma ser fácil desentranhar-se o amor que se mistura com outras produções da alma. O Kardec, no livro dos Médiuns, ele diz para nós que a espiritualidade, né, os espíritos amigos, os espíritos superiores, tem uma dificuldade muito grande de poder compreender os nossos pensamentos, de tal forma que eles são embaralhados, desorganizados, que eles se sentem em dificuldade para compreender aquilo que nós pensamos e sentimos. Então, se os pensamentos e os sentimentos são misturados, são embaralhados, não seria diferente, né, o sentimento do amor. Sentimento que nós temos uma pálida ideia do que seja. Jesus deixou um exemplo de como a gente vai amar daqui a alguns milhares de reencarnação. Amaremos o nosso semelhante, sim, de forma ampla, de forma irrestrita, sem limitações e sem imposições. Acho que eu estou atrapalhando. O que é que eu deixo emaranhado com amor? Que outros sentimentos, que outras sensações, quais são essas outras produções da alma de que fala aqui o caminho para a gente? A atração física, que invariavelmente nós confundimos com amor. Nos sentimos atraídos pelo outro parceiro e por conta disso, no nosso achômetro achamos que seja amor e aí buscamos a ligação, buscamos o entendimento. Podem ser os nossos desejos, podem ser as nossas paixões, só que a atração física, desejos e paixões muitas vezes se constituem em ilusões. Aqui, eu, espírito encarnado, me entrego achando que aquilo é amor. Aí passou algum tempo, as dificuldades no relacionamento aparecem, e aí eu descubro que não era efetivamente amor, que era simplesmente atração, que era desejo, que era paixão. Sim? Tem que ser cuidadoso nesse aspecto. É assim, nos diz Camilo, que deparamos com contendas, atritos, desentendimentos, malquerenças. Isso daí, gente, deve ter sido na época que ele escreveu, o livro. Hoje em dia a gente já superou todas essas coisas, não é verdade? Já não tem mais atrito, não tem conflito, não tem desentendimento entre o casal, dentro do lar. A gente já consegue levar a vida numa boa, mais ou menos. As criaturas humanas, como diz aqui, onde quer que nós nos reunamos, não conhecemos a nós mesmos. E pelo fato de não conhecermos a nós mesmos, conhecemos menos ainda os nossos semelhantes. No oráculo de Delfos, lá na época de Sócrates, estava escrito: conhece-te a ti mesmo e serás sábio. Mais ou menos isso, se eu não estou enganado. A época de Sócrates, que veio muito antes de Jesus Cristo. Tanto que os espíritos Sócrates e Platão têm uma parcela de contribuição, que estão lá na introdução de um Evangelho segundo o Espiritismo, dada a sabedoria desses espíritos. Fizeram parte da equipe do Espírito Verdade, que trouxe para nós toda a doutrina espírita. Então, o Camilo também diz que é importante que eu me conscientize de que eu preciso me conhecer. É importante, é urgente, é para ontem. Porque o meu autoconhecimento vai me permitir, no decorrer do tempo, viver melhor a minha própria reencarnação.
Quando eu não me conheço, quando eu não conheço os meus próprios sentimentos, dificilmente eu terei condições de conhecer e de compreender aqui o meu semelhante. Eu só posso compreender vocês se eu me compreender. Eu só posso ter compaixão por vocês se eu tiver compaixão por mim. Eu só posso perdoar a vocês se eu souber perdoar a mim mesmo. Então vejam, a necessidade e a importância de eu me conhecer, porque aí eu terei condições, eu terei recursos de poder conhecer melhor o meu semelhante, o meu companheiro de viagem, no caso da nossa experiência dentro do mesmo lar. Se eu quero me aprofundar no conhecimento de mim mesmo, eu preciso ir até o livro dos Espíritos, no livro 3º, que trata das leis morais, ali tem 12 capítulos. No 12º capítulo, Santo Agostinho, nestas duas questões, 919 e 919a, ensina para mim o que eu preciso fazer para me conhecer. Como o nosso tempo não nos permite, fica aqui a sugestão como lição de casa para que vocês possam se debruçar no conhecimento de si mesmos, ofertado tão generosamente pelo Espírito Santo Agostinho. Mas eu preciso fazer isso o quanto antes. Sim, assim eu posso me aprimorar neste trabalho de conviver com o meu semelhante. Mas o Espírito Caminho continua aqui. Quantas vezes os cônjuges trocam palavras injuriosas, que ferem a alma do outro companheiro, palavras ofensivas, e que trazem na sua intimidade o desejo de submeter o outro, de diminuir o outro, de vingar-se muitas vezes do outro. Às vezes a situação ela ultrapassa o limite daquela DR. Não sei se vocês conhecem o que é isso, se já ouviram alguma vez a expressão DR, Divisão regional, é isso? Não é? O que é DR, gente? Discutir a relação, não é? Então, muitas vezes, a gente ultrapassa os limites da urbanidade ao discutirmos a relação e nos envolvemos na agressão verbal. E temos conhecimento que muitas vezes isso extrapola e vai para a agressão física, onde esquecemos totalmente o respeito por nós e pelo nosso semelhante, quando enveredamos pelo caminho da agressão, ou verbal ou física. Falta-nos o entendimento do que seja respeito por mim mesmo e respeito pelo meu semelhante. Vejam só, caminhando para os ressentimentos. Quando nós enveredamos por esse caminho, nós vamos construindo uma barreira no nosso relacionamento, na nossa convivência, que pode se tornar cada vez mais difícil no decorrer do tempo. Por que nós agimos desta forma, muitas vezes dentro do lar? Porque nós desejamos ter o poder dentro de casa. Se eu não consigo ser o mandante dentro do meu ambiente de trabalho, dentro do ambiente social onde eu vivo, eu tenho que ser o chefe dentro do lar. E aí eu faço esse tipo de escolha equivocada. Sim? Na convivência com os companheiros de jornada, eu quero ser quem manda dentro de casa. Ou eu quero ter o controle sobre tudo que acontece, sobre tudo que estão fazendo, sobre onde estão indo, o que fizeram, o que deixaram de fazer. Senão eu me sinto diminuído, na minha função dentro do lar. E nós convivemos dentro do ambiente doméstico para um ter poder sobre o outro, ou para alguém controlar tudo que os outros estão fazendo? É para isso que nós convivemos dentro do mesmo teto? Não, engano da nossa parte. Quem envereda por este caminho não está construindo laços de afeição entre os conviventes dentro do mesmo ambiente. Já que a proposta para nós é dividirmos as responsabilidades dentro do lar e construirmos laços de afeição entre nós, sim? E não ficar brigando por ver quem é que manda mais dentro de casa.
Esta colocação do caminho, gente, é para a gente ficar pensando nela pelo menos um tempinho assim, básico de uns 15 anos. A maturidade da instituição familiar corresponde sempre ao somatório da maturidade de cada um dos seus membros. A maturidade que existe no ambiente do meu lar é a somatória da maturidade que eu tenho e que minha esposa tem. A gente está com 42 anos de casados, não é? Como será que foi viver 42 anos de vida, não é? De casamento e 6 anos de namoro? Porque naquela época a gente namorava, né? Sim? Hoje em dia não sei como é que estão essas coisas, mas naquela época a gente namorava, noivava, e aí depois a gente casava. Então, 48 anos que já estamos juntos. Qual é o grau de maturidade que eu tenho? Qual é o grau de maturidade que ela tem? E aí eu fiquei pensando, se eu pudesse mensurar, quantificar isso, né, numa escala de 0 a 10, qual é o meu grau de maturidade? Qual é o grau de maturidade dela? Aí eu cheguei e fiz umas contas mais ou menos, né, aquelas contas de padeira, tiro o lápis daqui da orelha, né, pego o papel de pão, soma lá, e cheguei à conclusão que, olha, talvez seja, não uma escala de 0 a 10, talvez seja 6 o nosso grau de maturidade, somando ao meu com o dela, dá nota 6. No primeiro momento eu fiquei até contente, poxa, de 6 a 10 não nos falta muito. Aí depois eu fui ler de novo, que ensina Camilo, onde ele fala que é a somatória, só que a somatória de 0 a 10 dela e a somatória de 0 a 10 meu dá 20, não é? Que é o máximo que a gente poderia chegar. Se nós estamos com 6, está faltando muita estrada ainda para a gente caminhar junto, para a gente aprender junto. O que é essa maturidade? Eu preciso me perguntar. E eu tenho que parar para pensar, não é? Qual é o meu nível de maturidade hoje. Não aos 20 anos. Aos 20 anos eu nem quero pensar, porque fazia tanta besteira naquela época, não é? Que depois a doutrina espírita me ensinou que os caminhos eram outros. Sim? Mas a minha maturidade hoje. E se eu quiser me aprofundar no entendimento, eu preciso ir lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, quando ele fala do verdadeiro espírita, lá ele me traz a informação da maturidade e do senso moral. E eu preciso talvez entender um pouquinho melhor do que se trata isso. Porque às vezes eu confundo com a moral vigente na cultura da sociedade onde eu estou inserido. E pode ser que não seja necessariamente isso. Tanto que o Kardec, no Livro dos Espíritos, livro 3º, que fala das leis morais, no capítulo 3, aliás, capítulo 1, item 3, diz para nós aqui, qual é a definição da moral. É a regra da boa conduta, vejam só, sim? A distinção entre o bem e o mal. E aí eu preciso me perguntar, eu sei efetivamente distinguir o que é o bem e o que é o mal? E às vezes eu posso até achar que sei, porque normalmente eu comparo, não é, o bem e o mal com o meu entendimento sobre o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é errado. Por isso é que na questão 630, a espiritualidade responde para Kardec que o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, não com o meu entendimento de certo e de errado. Porque pelo meu grau de imperfeição, hoje, provavelmente meu entendimento de certo e de errado, de bem e de mal, ainda está meio defeituoso. E o mal é tudo aquilo que se afasta da lei de Deus. Aí, neste momento, com este entendimento, eu preciso então olhar para as escolhas que eu tenho feito no decorrer da minha reencarnação. Eu preciso olhar para a minha forma de proceder nesta reencarnação. E o proceder, gente, é o pensar, o sentir, o falar e o agir. Eu comparo as escolhas e a forma de proceder
com o que eu entendo sobre certo e errado, sobre o bem e o mal? Não. Eu tenho que comparar com as leis divinas. Se aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, que as escolhas que eu faço, se elas estão ou não alinhadas com as leis divinas, aí eu estou no caminho correto. Aí eu estou buscando a minha evolução e o meu aperfeiçoamento moral e espiritual. Fora disso, eu estou caminhando. Conhecem aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar? Eu estou indo, achando que estou fazendo o melhor possível. Talvez esteja fazendo até os esforços para isso, mas não estou com foco no meu progresso espiritual. Eu tenho que me basear de forma efetiva na lei divina. E as leis morais, gente, é este livro terceiro do Livro dos Espíritos. Preciso me debruçar sobre isso. Mas Camilo continua na sua explanação. Aos poucos, cada um de nós se dará conta que somente de si depende a conquista da própria aventura. Somente de mim depende a conquista da minha felicidade. De mais ninguém. Não do outro parceiro. Então, eu preciso tomar tempo, tomar atenção, para ver se de repente eu estou depositando no meu companheiro ou na minha companheira a obrigação de me fazer feliz. Diz o Camilo, cada qual verá com o tempo aqui, não é? Que não foi o cônjuge que o frustrou ou o decepcionou, mas que foi graças à sua ansiedade, à sua imaturidade, né? À sua irreflexão, que muitas vivências conjugais não alcançaram o pleno êxito. Vejam só, graças à minha ansiedade, à minha imaturidade e à minha irreflexão. E aí o casamento não deu certo. Aí, né, nós nos separamos em determinado momento da nossa existência. Sim? Será que é tão fácil de eu não só compreender, mas concordar com o Camilo, que esta felicidade depende única e exclusivamente de mim e que não depende do outro parceiro? Talvez não seja tarefa tão fácil neste momento ainda. Talvez as construções que eu fiz de entendimento e de compreensão da vida a dois, eu tenho vivido depositando nos ombros dele ou dela esta responsabilidade de me fazer feliz. Se isso acontece, eu preciso começar a repensar o meu relacionamento. Porque talvez eu esteja criando expectativas que o outro parceiro não tem condições de atender. E quando alguém não atende as expectativas de ontem, o que acontece? Ficamos frustrados. Eu me frustro. E aí, não é? Como ele diz aqui, não é? A conquista da própria felicidade depende de mim mesmo. Com certeza, eu nunca alcançarei a felicidade na minha vida conjugal. Então eu preciso estar atento e cuidadoso para o meu próprio comportamento, não é do outro, mas o meu. Essa é a proposta do Camilo para mim. Será importante o dia, e provavelmente a espiritualidade aguarda esse momento chegar, não é? Que ninguém se queira unir em casamento para que o cônjuge o faça sentir-se feliz. Não é? Eu vou me casar com ele ou com ela porque ele ou ela vai me fazer feliz. Eu só sou feliz na companhia dele ou dela. Será que isso é verdadeiro? Hein, gente? Eu preciso me perguntar isto, se eu estou delegando a alguém esta responsabilidade de este outro, este alguém, me fazer feliz. Porque a fala da espiritualidade, não é? Sim, é que eu preciso estar atento e procurar entender que esta felicidade, ela deve brotar
naturalmente daqui de dentro. Tal expectativa demonstra um nível de ingenuidade, veja, ingenuidade dos seres humanos, que atribuem a terceiros a obrigação de fazê-los felizes. Então, assim como muitos de nós, da minha geração para frente, optou por terceirizar a educação dos filhos, às vezes nós temos essa postura de terceirizar para outrem a nossa felicidade, a nossa aventura. Isso se constitui num engano da nossa parte. Tem pessoas que levam isso tão a sério, que passionalmente destroem a vida do outro parceiro, porque o outro parceiro não tem a intenção de compartilhar com ele a existência. E alguém se acha no direito de tirar a vida do outro por causa disso, porque só ele vai me fazer feliz. Se eu não estiver convivendo com ele, eu serei eternamente infeliz. E a espiritualidade vem e diz para mim: você quer ser feliz? Construa a sua própria felicidade. Você reencarna para isso também. Todos nós fazemos um planejamento reencarnatório antes de virmos para este mundo. Todos, sem exceção. Muitos de nós já participam do próprio planejamento reencarnatório. Outros não participam tanto, porque ainda não trazem condições de maturidade do senso moral para isso. Mas todos nós temos um planejamento. E no nosso planejamento reencarnatório, dentre vários compromissos que nós assumimos com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos companheiros, na forma de cônjuges, não existe ali o compromisso deste fazer aquele feliz, porque não é da lei de Deus. O outro muitas vezes não traz recursos para isso, e eu fico na expectativa de receber isso. Vamos ver o que o Camilo me fala aqui. Dessa maneira, é importante que haja sempre, em cada grupo familiar, o cuidado com a educação dos filhos, para que conquistem a maturidade relacional. Então, a proposta do Camilo aqui não é só para nós amadurecermos emocionalmente, espiritualmente. É que com a nossa maturidade, nós possamos, no processo de educação dos nossos filhos, auxiliá-los a conviver na vida em relação, de forma que ela seja proveitosa e não conflituosa, como nós muitas vezes fazemos. Vivemos em conflito na nossa vida conjugal e ensinamos para os nossos filhos que é normal viver em conflito. E a proposta para o espírito reencarnado não é viver em conflito. Essa é a escolha que eu faço enquanto aqui reencarnado. A proposta, quando nós assumimos a responsabilidade pela vida conjugal no planejamento reencarnatório, é para vir aqui construirmos laços de afeição, laços de amizade, justamente para que a gente possa demolir os desentendimentos e os conflitos que nós já construímos no passado. Então é extremamente importante que nós tenhamos a consciência que no processo de educação dos nossos filhos, nós vamos prepará-los para esta maturidade, para se relacionar com as outras pessoas. Isso faz parte da nossa responsabilidade enquanto pais. A criança e o jovem aprenderão, que a responsabilidade da felicidade depende de si mesmo. Sim. Se eu não aprendi isso com os meus pais, a partir de hoje eu carrego a obrigação, a quem mais tarde mais será pedido, a partir de hoje eu carrego a obrigação de auxiliar os meus filhos a aprender a conviver na sua vida de relação com todos aqueles seres reencarnados que o cercam. Isso faz parte do nosso compromisso com esses espíritos que recebemos na condição de filhos. Estão como filhos nossos nesta reencarnação. Vejam, estão, não são. Eles são filhos de Deus e estão sob a nossa responsabilidade nesta existência. Então, às vezes eu preciso começar a parar
de usar aquela expressão, meu filho, minha filha, meu marido, minha mulher, sua mãe. Não é? A sogra a gente não fala, minha sogra, né? Não, é sua mãe. Não é? Quando o filho faz coisas erradas, é o seu filho, a sua filha, não é? Quando faz coisa errada. Quando faz certo, não é? Quando tira boas notas, quando é aluna exemplar, aí é meu filho, aí é nosso filho. Não é? Então, eu preciso, não é, começar a perder, não é, a força do apego e da propriedade, deixando de usar, não é, o pronome possessivo, que por si só já indica posse. Uma posse que não me pertence. Não é? Então, eu estou me apropriando indevidamente daquilo que não me pertence. É filho de Deus. O Camilo diz para a gente, né, em qualquer relacionamento humano, é preciso compreender que cada parceiro, né, da existência deste enlace, né, ele somente pode oferecer aquilo que já dispõe. Quantas vezes eu já ouvi na minha vida, sim, um companheiro, não é, que, por natureza, exterioriza os seus sentimentos em relação ao outro, não é? E tem muita gente que faz isso naturalmente, que é da sua personalidade, né? Ele exterioriza, ele manifesta o seu carinho, o seu apreço, o seu amor pelo outro. E isso é muito natural e é muito bacana. Só que muitas vezes ele exige a reciprocidade, exige que o outro seja da mesma forma que ele. Não é esse o caminho, não vai dar certo. Não é? Sim? Eu só posso dar aquilo que eu tenho, gente. Se não é da minha natureza eu exteriorizar as manifestações de carinho, o meu companheiro, a minha companheira vai precisar aprender que eu amo, mas expresso de forma diferente o amor que eu tenho. Mas nem por isso eu deixo de amar da mesma forma. Preciso aprender, logicamente, a sinalizar isto, porque pode ser que ele passe a existência inteira sem entender, não é, o meu sentimento em relação a ele. Então eu tenho que ter cuidado, não resta a menor dúvida. Mas eu só vou, não é, expressar a manifestação de carinho se eu entender que isto, se eu sentir que isto vem naturalmente de mim. Se não vem do meu coração, é melhor não fazê-lo. Não é? Fazer só para ficar, como é que é, politicamente correto, não é? Só para que o outro fique satisfeito, sem que eu sinta aquilo, sem que aquilo parta de dentro do meu coração, não é verdadeiro. Não é? Eu estou maquiando a nossa relação. Então torna-se fator de grandes sofrimentos morais. Não é? Eu querer que o outro faça determinada coisa, que haja de determinada forma, e o outro não consegue fazer isso porque não é da natureza dele, não é? Grandes sofrimentos morais. O outro não pode dar, ele não tem. Assim. Então, na vida de relação, muitas vezes eu preciso aprender, não é, a baixar a bola, não é, diminuir as minhas expectativas e, se possível, até não ter expectativas. Eu posso ter expectativas com relação ao que eu posso fazer, aqui eu posso dar, não em relação ao outro, em relação ao filho, em relação ao esposo, à esposa, em relação ao pai, à mãe, ao irmão, em relação ao chefe, ao subordinado, ao parceiro de trabalho. Não? É bobagem eu criar as expectativas, porque eu vou me frustrar, não é, quando aquilo não acontecer. Agora, se eu quiser continuar sofrendo, continue criando expectativas. É isso que nos fala a espiritualidade. Não é? É uma escolha que eu faço, e tem muita gente que escolhe sofrer na vida. Não vem na vida para sofrer, mas escolhe efetivamente sofrer. É só continuar tendo esses tipos de atitudes que a própria espiritualidade diz para mim que elas são inadequadas, que não se comporta mais hoje em dia. Sim. Agora, tem gente que gosta de se colocar na condição de vítima. Pobre de mim, coitado de mim, você não gosta de mim, você não faz isso por mim, você não isso, você não aquilo, você não sei. Meu Deus do céu! Aí fica difícil a vida de relação. Mas eu me coloco na posição de vítima, me vitimizo,
Porque por trás disso tem uma razão de ser, não é? Porque a partir daí eu posso manipular você. Sim? E eu posso deixar você com a consciência de culpa. E você, se sentindo culpado, vai ceder à minha manipulação. Não é? E aí eu estou por cima da carne seca. Eu estou exercendo o poder que a gente viu lá no segundo, no terceiro slide. Sim? Então, isto é uma atitude infantil, uma atitude doentia da nossa parte. E eu preciso, na minha vida de relação com as outras pessoas, aprender a ser verdadeiro. E não posso enveredar por esse caminho do vitimismo e da manipulação consequentemente. Diz o Camilo para mim, não é? Cada vez que o cônjuge delega ao outro o dever de fazer feliz, expressa a quantidade de problemas com que iniciará a construção do casamento. Sim. Eu vivo problemas no meu casamento, tenho dificuldades, né? Tem muitas DRs no meio da convivência, e a DR é uma coisa natural e essencial na vida de relação, viu, gente? É essencial. É através, não é, da discussão da relação que nós muitas vezes chegamos ao entendimento. O que precisamos é ter a consciência de que ela precisa ser feita com respeito, não é? E com como é que a gente, pureza de intenção, né? Pureza de intenção e respeito de um pelo outro. Sim? Mas como é que eu vou iniciar a construção de uma vida conjugal, não é isso? Pautado em atitudes que não são adequadas no relacionamento. Quando eu estava vendo, não é, esta fala do Camilo, eu me recordei da experiência que um amigo me passou, lá em 2009, 2010. Assim, ele chegou, não é, a gente estava conversando, nós trabalhávamos frente a frente, e ele me falou, não é, olha, eu tinha uma série de problemas e de dificuldades no meu casamento, e as coisas foram se avolumando, foram crescendo, até que chegou um momento que não deu mais, não é? Então, não é? Eu resolvi pedir a separação, não, porque a convivência não estava mais sadia para nós. Então, nos separamos, não é? Eles tinham os filhos, continuaram com cuidado com os filhos, e cada um seguiu o seu caminho. Algum tempo depois, ele conheceu outra pessoa e começou um novo relacionamento. Se casaram, tudo bem, tudo certinho, e ele falou: você sabe que agora, nessa altura desse segundo casamento, os problemas estão se repetindo? Os problemas estão se repetindo. E aí eu perguntei para ele: bom, que conclusões que você tira, desta experiência? O primeiro você achou que não deu certo, que não estava bom, e aí separou, legal. Agora, você está num segundo matrimônio, muito bom, e está vendo que a roda da vida passa pelo mesmo lugar. E ele falou: eu descobri que o problema sou eu, não é o casamento. Assim. Por quê? Ele tinha criado expectativas que ele imaginava, que assim, a primeira esposa não atendeu e que provavelmente a segunda estaria atendendo. E aí, de repente, ele descobre que é uma falha da nossa parte criar expectativas em relação aos outros. Algumas vezes elas podem ser atendidas, mas na grande maioria das vezes isso não vai acontecer. Então, ele resolveu mudar de atitudes dentro do casamento, dentro do matrimônio. Estão casados até hoje. Muito provavelmente, as lições extraídas naquela época, as reflexões feitas naquele momento, lhe permitiram ver que determinadas mudanças precisavam partir dele, não necessariamente da sua companheira. E aí eu faço uma pergunta, e se o que eu fiz até agora está um pouquinho diferente daquilo que o Camilo vem falando para mim que eu deveria ter feito?
eu vou queimar mármore no inferno? Será que é isso? Ah, teve gente que assistiu a novela, estou vendo aí que sim. E aí, se não deu certo o primeiro casamento, o segundo casamento, o terceiro casamento, eu já estou no sétimo. Não sou Fábio Júnior não, viu gente? Tá? Qualquer semelhança é mera coincidência. Sim. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Sim. Pode ser que não esteja. Não é? E por causa disso, eu estou condenado, não é, a ser crucificado. Olha o que a espiritualidade responde para a gente. Não é? A partir do gradual amadurecimento de cada um dos parceiros, né, da formação do lar, o que nem sempre é fácil, nem costuma completar-se numa reencarnação. Assim. Então, as experiências vividas por nós, não é, no matrimônio, ou nos matrimônios, nas uniões vivenciadas, elas nos vão permitir realizar as construções de que nós necessitamos para que em determinado momento nós tenhamos essa maturidade necessária para poder manter a união conjugal de forma perene, de forma sólida. Vão continuar as discussões de relação, de relacionamento, né, as DR da vida? Vão continuar, não resta a menor dúvida. Ela faz parte, não é, do entendimento necessário para que o espírito possa se aperfeiçoar. Ela permite, a discussão da relação, ela permite que os cônjuges se conheçam os seus pensamentos e os seus sentimentos. E quantas vezes, a partir da discussão de relação, eu passo a admirar muito mais o meu companheiro, a minha companheira, que consegue expressar para mim as dificuldades que ela tem para se manter nesta relação conjugal. E compreendendo as dificuldades que ela tem, eu desenvolvo dentro de mim mesmo os esforços que eu preciso para fazer com que continue firme, não é, no propósito de manter a união conjugal. Se não houvesse a oportunidade da ADR, eu não saberia dessa dificuldade que ela tem e não poderia desenvolver os esforços ao meu alcance para poder ajudá-la naquilo que eu posso. Porque às vezes o conflito existe, mas a origem é obscura. E quando nós não esclarecemos a causa do conflito, primeiro para mim mesmo e depois para o meu companheiro, fica muito mais difícil do entendimento ser alcançado. Daí a importância de eu me conhecer os meus medos, os meus vícios morais, as minhas más inclinações, os meus desejos, as minhas paixões, sim? Para que eu possa expor isso com clareza, com sinceridade, na hora da DR, mas também com serenidade. Sim? Então, a espiritualidade sabe que não é fácil para nós mantermos os vínculos da união conjugal durante todo o tempo que nós precisamos. Não é? E muitas vezes, nos diz a espiritualidade, nós não conseguimos isso durante uma reencarnação inteira. Então, às vezes, é necessário que nós venhamos, não é, com estes companheirinhos de viagem, na condição de cônjuges, numa outra encarnação, onde nós vamos nos ajustar. Muitos de nós, numa união conjugal, não somos nem leais nem fiéis. Então, a deslealdade e a infidelidade ainda não são construções que o espírito leva a sério e, por conta disso, alguém sofre na relação conjugal. Ela permanece, mas tem alguém que sofre por conta disso, que faz de conta que não vê, mas que sente no coração a dor da falta de lealdade e da infidelidade do companheiro ou da companheira. Mas toca adiante o casamento, leva a si mesmo. Sim? E lá na frente, este companheiro que hoje é desleal e infiel, vai aprender na sua vida, na sua convivência conjugal, né,
a ter a fidelidade e a lealdade como conquistas do Espírito para ele poder oferecer ao outro na sua convivência. Então, vai chegar um momento em que vai dar tudo certo. Quantas reencarnações vão ser necessárias para isso? Só Deus sabe, né? Mas alcançaremos, como diz o Camilo, a saúde doméstica de todos no nosso lar, em algum momento ou em alguma reencarnação. A espiritualidade tem expectativas em relação às uniões conjugais, e aqui o Camilo passa para nós qual é a expectativa deles no mundo espiritual. Não é? Saudamos os tempos novos de esperança e trabalho, entoando as pautas do nosso desejo sincero, né? Que mais cedo do que se imagina, haja amor, felicidade e paz em cada família, e que o Cristo efetivamente possa reinar em cada lar, não é? Que possamos viver dentro do ambiente doméstico, na condição de cônjuges, de companheiros de jornada reencarnatória, desta forma, não é? Amorosa, afetiva, carinhosa, leal, fiel, cada um na sua forma de se expressar, mas mostrando, dando indícios para o outro, não é? Do apreço que sente por ele, de como ele é importante na sua vida, mesmo que a gente não saiba exteriorizar isso em palavras. E não existe só as palavras, porque o mundo também exterioriza os seus sentimentos, não é? A palavra, a voz, muitas vezes só complica a nossa vida, a nossa existência, quando não nos sabemos expressar da forma adequada. Então deixemos, não é, que o sentimento ele possa ser sentido pelos nossos companheiros, sem que precisamos para isso expressar qualquer manifestação da nossa parte. Quantas vezes um olhar diz muito mais do que 200 palavras? E a gente precisa, não é, aprender que o corpo sabe se expressar. Aliás, o corpo não, desculpa. O coração sabe se expressar, mesmo que o corpo não acompanhe. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esta fala dos nossos amigos da espiritualidade. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha deste fogo sagrado. Esta é a proposta para todos nós, quando nós nos propusemos a reencarnar aqui no planeta Terra. A construção do sentimento de amor na nossa intimidade, por todos aqueles que compartilham conosco a existência terrena. Essa centelha divina está dentro de nós, precisa ser trabalhado na nossa intimidade, assim como o jardineiro faz com uma semente, não é? Que ele afofa a terra, aduba, planta, cuida, a sementinha germina, cresce, ele precisa podar de vez em quando, precisa adubar sempre. Depois disso, não é? Ela, não é, fica cheia de galhos e flores. Em seguida, floresce, depois frutifica. Esta é a proposta de Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, para cada um de nós, a fim de que nós possamos, desenvolvendo essa semente de afetividade na nossa intimidade, nós possamos, com esta conquista íntima, oferecer àqueles que conosco convivem a afeição, a amorosidade, o carinho que nós trazemos, e que aos poucos vamos espargindo, vamos espalhando por aqueles espíritos que, não é, cruzam o nosso caminho nesta reencarnação, para que haja amor no lar. É preciso que eu traga aqui dentro de mim, com toda certeza,
não é? Eu possuindo esta centelha divina, não é, de forma consciente, aflorada em mim, não vai faltar este sentimento dentro do lar. Não é? Então, preciso ter esta consciência. Não é? Depende muito mais de mim do que de qualquer um de vocês. Que possamos refletir a respeito na proposta da espiritualidade, para que a nossa vida de relação com o nosso semelhante, ela seja mais pacífica, mais serena, mais profícua. Aí a gente vai conseguir ter efetivamente alcançar os resultados a que nos propusemos nesta reencarnação. Pensemos nisso e que Jesus abençoe a todos nós. Primeiramente, agradecer ao Paulo, muita gratidão pelo que você trouxe, muito importante para nós, né? Podemos nos conhecermos internamente para que a gente realmente possa melhorar as nossas ações, as nossas famílias. Então, eu queria convidar aos nossos trabalhadores aqui para que a gente possa ter um passo positivo. Aproveitar esse momento da harmonia, em que todos aqui estamos reunidos, refletindo sobre as palavras que recebemos carinhosamente do nosso colega Cláudio, e que possamos, nesse momento, nos conectar com a espiritualidade, pensar nos nossos mentores espirituais, os nossos protetores, amigos mentores, para que possamos receber, então, com todo carinho, amor e afeto da espiritualidade, esses fluidos magnéticos que vão sempre nos dar o ânimo necessário para seguirmos sempre em frente. Pensemos em Jesus. Agora que recebemos o carinho da espiritualidade, as boas energias, possamos também compartilhá-las através das nossas vibrações, dos nossos bons pensamentos. Primeiramente, vibrando pelos nossos amigos e parentes que não puderam estar aqui também, que ficaram no lar, estão em outros lugares. Vibremos também pelo nosso país, os nossos governantes. Vibremos pelo nosso planeta, os lugares em conflito, que a paz possa reinar em breve tempo. O bom senso prevaleça sempre nos corações dos homens. Abastecidos que estamos com as boas energias, possamos levá-las no nosso dia a dia, amenizando os nossos sofrimentos, com a força necessária para enfrentarmos os nossos desafios, sejam domésticos, no relacionamento, sejam fora, em qualquer situação, que saibamos encarar sempre com bastante serenidade, tendo confiança que Jesus sempre está nos apoiando, nos dando todo o incentivo necessário através dos mensageiros espirituais.
Que assim seja. Então, pessoal, agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Criador, a Jesus, a espiritualidade amiga que aqui nos preparou esse ambiente tão agradável, que nos trouxe tantas boas palavras e ensinamentos. Desejo a todos um ótimo domingo, que todos possam vir em paz. E para finalizar, eu queria dar alguns recadinhos. Nós temos aqui o nosso brechó, que está aberto hoje, né, desde as 9 vai até o horário do almoço. E também durante a semana ele está aberto aqui. Aos sábados também temos aqui a colaboração ao Educandário, quem tiver interesse. Também temos a Cozinha do Bem, às segundas-feiras. Se alguém quiser participar, é só conversar com a gente aí que a gente pode escrever.